E agora, na sequência, teremos um caso de sucesso num dos setores que mais cresce e utiliza a tecnologia avançada no Brasil, o agronegócio. Para isso, passa a palavra para o doutor e engenheiro de biosistemas Daniel Duft, que atua no Centro de Tecnologia Canavieira, o CTC, que é líder global em ciência de cana-de-açúcar. Vamos entender como o CTC gera informações sobre produção, manejo e reforma para o setor sucroenergético por meio do sistema ArcGIS e as distribui aos clientes por uso das ferramentas da Esri. Seja bem-vindo, Daniel. O CTC é uma empresa brasileira com mais de 50 anos de atuação e hoje com presença no Brasil e nos Estados Unidos. Os nossos clientes, eles representam mais de 90% da boagem de cana-de-açúcar no Brasil. Temos mais de 400 colaboradores na nossa planta com a sede em Piracicaba e também os nossos polos em todo o Brasil e na nossa planta em St. Louis, nos Estados Unidos. Os nossos investimentos em P&D superaram mais de R$1 bilhão nos últimos 10 anos. E a nossa inovação é constante em ciência na cana-de-açúcar, atuando na área de tecnologia e engenharia genética de ponta. Na nossa participação de mercado, hoje o CTC ele atende fornecedores de cana e usinas sucroenergéticas. Para eles, nós entregamos o melhoramento convencional, a biotecnologia, que hoje temos nossas variedades OGM, e também nós estamos desenvolvendo as sementes artificiais de cana, que em um breve espaço de tempo estarão disponíveis ao mercado, revolucionando o plantio que temos atualmente da cana-de-açúcar. E não é só isso. Nos últimos 50 anos, estamos desenvolvendo as melhores tecnologias para o setor e, entre elas, algo que faz muito sentido com o nosso evento aqui hoje, que é o CTC SAT. O CTC SAT é a visão completa do canavial e é a nossa ferramenta de inteligência geográfica que temos no CTC. O CTC SAT ele foi desenvolvido lá em 2008, primeiramente para os associados do CTC. Em 2011, tivemos a oportunidade de estar no EUESRI 2011 para apresentar aos clientes a primeira versão dele. Eu estava na plateia e vi o quão fenomenal era aquela ferramenta que poderia monitorar de cima os canaviais e ver a saúde daquelas plantas, ainda experimentalmente, ainda para poucos clientes, mas já entregando o máximo da tecnologia. E hoje eu vejo que estamos aqui para mostrar para vocês que 12 anos após, com a experiência que temos de transformar imagens de satélite em informações analíticas para os nossos clientes, estamos em mais de 120 clientes e estamos monitorando ativamente 2,6 milhões de hectares acompanhados. E vejam, não é somente clientes que estão fazendo setup em nossa plataforma, são clientes que estão ativamente usando essa plataforma do CTC SAT, que estão ali tendo o seu canavial acompanhado durante toda a safra. Esse aqui em números de 2020. Mas o que é esse CTC SAT, né? Vamos lá então falar exatamente o que ele é. A gente está aqui, você está aí agora olhando para essa tela e me pergunta o que a gente está fazendo e o que está acontecendo lá fora nesse canavial. Muitas coisas estão acontecendo nesse momento, né? A gente tem a erosão do solo ocorrendo, a gente tem pragas, doenças daninhas, a gente tem déficit nutricional, tombamento, alagamento, pisoteio, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. E o que nós podemos fazer? A gente tem que localizar onde que isso está ocorrendo, a gente tem que ver qual é a sua relevância e qual é o seu impacto no final do dia ao canavial. Então realmente é bastante importante que a gente saiba disso. Porém, ao mesmo tempo que isso é extremamente relevante, a gente sabe que em todas as usinas falta tempo para todos os colaboradores e ao mesmo tempo sobra muito trabalho. Para isso que o CTC SAT existe. Para isso que o CTC SAT ele é a ferramenta para ser sua melhor amiga no seu dia a dia. A gente sabe que o seu dia ele é muito atarefado. A gente sabe que você precisa trabalhar com cadastro de áreas, a gente sabe que você precisa liderar pessoas, você precisa ter todas as áreas ali na sua mão, inventário, você precisa ter uma série de coisas ali que precisam ser feitas do dia a dia de uma usina que não podem ser deixadas para depois.
e planejamento, o tático, o operacional acaba se atribulando. Então, a gente quer que você conte com o CTC para ser o seu parceiro, que você consiga contar com as nossas tecnologias como uma aliada para você, que você conte com essas ferramentas como algo que acelere o seu desenvolvimento aí dentro. Vou te dar alguns exemplos. Temos 4 pilares de atuação do CTC SAT. Por exemplo, quando você está em época de estimativa e reestimativa de safra. Imagine você fazer uma estimativa de safra quando você precisa ir ao campo. Ir ao campo simplesmente com um tombo do banco do ano anterior é muito mais difícil do que se você for com essa ferramenta. Veja só. Se você puder contar com uma experiência dessa, tendo os melhores indicadores, vendo de cima, não simplesmente um mapinha pintado, mas sim tendo os indicadores, tendo uma ferramenta que já estima um TCH potencial indicado por nosso modelo, é muito mais fácil você ter essa visão, você ter tudo aquilo que você precisa saber na palma da sua mão, ligando e desligando na hora que você precisa, da maneira que é muito mais fácil de você utilizar. Então, essa visualização você pode ter acesso na hora que você quiser. Um outro exemplo que eu te dou é na hora que você vai fazer a sua reforma. Imagina você tendo que fazer a reforma do canavial. Você precisa do seu TCH realizado para fazer essa reforma. TCH realizado você vai ter lá na frente. Imagina você, antes de começar a colheita dessa cana, já poder priorizar as piores áreas para ter realmente o indicativo. Primeiramente, vou te dar um exemplo de novo. De onde estão essas piores áreas, por exemplo, essas áreas em azul, e melhor, aonde estão as suas canas que você pode usar de muda, facilitando a sua logística, né? Então, esse outro módulo aqui que o CTC SAT também entrega para você e dá na sua mão. Então, esse é um outro exemplo daquilo que a gente pode te ajudar também, né? Uma outra ferramenta que está à sua disposição no seu dia a dia. Uma outra coisa é, muitas vezes você tem aí algumas ferramentas satelitais e tudo mais, te dando índices de vegetação e tudo mais. Mas você tem a experiência necessária para entender onde uma área está boa, onde está ruim, onde é uma praga, onde é uma doença e tudo mais, né? Eu acho que muitas vezes a gente acaba não sabendo lidar com tudo isso. Então, identificar anomalias, saber onde realmente é uma anomalia, onde não é, né? Tudo isso faz muita diferença. Então, outro exemplo que eu te dou é esse daqui, né? Imagina uma ferramenta que consegue te mostrar aonde estão as anomalias, né? Veja, por exemplo, aqui que a gente consegue ver rachurado aí uma área que está com uma anomalia, comparando um ciclo com o outro. E se a gente desligar, a gente consegue ver que a anomalia ali, ela se mantém na imagem, mas a gente conseguiu mostrar que estatisticamente ela realmente era uma área com anomalias. Então, um outro módulo que está disponível dentro do CTC SAT para você. E por fim, de nada adianta, né, você ter todas essas informações dentro do escritório. Nós batemos muito nessa tecla que se você tem todas essas informações na mão de poucos, ela não é uma informação, ela é simplesmente luxo. Então, quando você distribui essa informação de forma móvel dentro de um aplicativo que ela pode estar na mão de líderes em campo e que eles podem tomar essa decisão nos finais de semana, em turnos noturnos, à noite, e que eles vão poder acessar isso e tomar essas decisões realmente quando ela importa, isso é democratizar a informação. Então o CTC SAT ele está presente também em forma móvel para todos acessarem. Então, a mobilidade da informação é um ponto-chave que nós batemos bastante nessa tecla também. E tudo isso está acessível a todos os nossos clientes CTC de forma gratuita. Basta você ser cliente CTC que você tem acesso a isso. Ele é substituto de algum profissional GIS dentro de alguma usina? De jeito nenhum. Ele é um auxílio a todo profissional GIS dentro de uma usina. É isso que a gente gosta de dizer. Mas, como todo grande benefício, se vem também algum pesar, né? E esse pesar talvez venha para o nosso lado, porque a gente tem que lidar com um grande volume de dados. E é um grande volume mesmo. Vocês viram lá, na safra passada, a gente teve que lidar com 2,6 milhões de hectares.
né? E essas informações são multifonte, que elas vêm de 120 clientes. E elas vêm em formato shapefile, em KML, em PDF, em XLS, e o CTC recebe tudo isso e tem que colocar no GeoDatabase. Então, os nossos desafios são gigantescos em uniformização. Então, a gente precisa uniformizar essas multifontes de dados e processar de maneira muito rápida. Porque da mesma maneira que o dado chega, o cliente quer receber isso em uma semana, né? A gente precisa criar esse processo de maneira muito eficiente. E a gente precisa integrar ele com as funções do CTC SAT, porque também a gente não pode deixar com que cada um faça isso de uma maneira diferente, né? Dessa forma, o nosso processamento precisa trazer muita agilidade e, ao mesmo tempo, muita segurança. A gente está lidando com dados aí que são extremamente sensíveis, né? Todos que estão assistindo a gente agora sabem a sensibilidade desses dados aqui. Nós também sabemos. Eu desafio qualquer um de vocês aí a utilizarem esses dados de maneira que não seja extremamente segura, né? A gente sabe o quão seguro tem que ser tratado um dado desse, né? E, ao mesmo tempo, ele tem que ser ágil. Então, como que a gente faz isso? Utilizando funções aí de programação. Então, o que a gente escolheu foi o ArcPI aqui. Então, um exemplo aqui, né, assim, meramente ilustrativo, mas todas as nossas funções, elas são automatizáveis, né? Então, desde a entrada de um dado até a saída, uma automação qualquer ali. Então, tudo que a gente faz, entrada do dado, disponibilização, integração, tudo hoje é automatizável. Então, isso aqui acontece o dia todo. Tudo a gente vê camadinhas ali rodando. Qualquer pessoa que aparecer hoje no CTC vai ver uma tela dessa rodando ali. Tudo a gente faz de maneira automatizada, né? E isso traz inúmeros benefícios para a gente, né? Esse benefício é agilidade e segurança em primeiro lugar, mas também garantia de mudanças rápidas. O que essa garantia de mudanças rápidas faz? Lembra que a gente esteve no EOESRI 2011 lá, mostrando o CTC SAT pela primeira vez? Ele não tem mais nada a ver com aquilo. O CTC SAT é outro CTC SAT hoje. Por quê? A gente pode mudar muito mais rápido, a gente tem uma ferramenta muito melhor, a gente tem a cada ano uma ferramenta muito melhor, a cada safra uma ferramenta evolutiva que entrega mais aos nossos clientes, que traz mais benefícios. Com isso, o que a gente consegue fazer? Não só trazer essa agilidade e segurança, mas garantir com que essas mudanças sejam muito rápidas, né? Então, aquele algoritmo que a gente trouxe lá em 2011 no EOESRI, lá atrás, ele é totalmente diferente de hoje. O CTC SAT é outro, né? A gente está muito mais evoluído. A nossa melhoria incremental é gigantesca a cada safra. E isso faz com que você tenha todo o benefício ano a ano, né? Então, você que é cliente CTC e faz todos os anos CTC SAT, você consegue acompanhar essa melhoria de perto. E tudo isso é por quê? Porque a gente conseguiu fazer dessa forma, fazer automaticamente essas melhorias incrementais. Então, colocando dentro dos códigos, a cada vez que a gente roda, a gente consegue lá dentro fazer com que essa melhoria aconteça e você não enxerga. Você não precisa ver essa parte aqui, você só vê o resultado sendo melhorado lá no final. Com isso, o que acontece? A gente traz números incríveis, né? A gente consegue ter um ganho aí de pelo menos uma economia de 7 headcounts do nosso lado, né? Então a gente economiza aí pelo menos 7 pessoas processando dados, mais ou menos, e a gente tem um ganho de 120 dias de safra de processamento com essas melhorias aí de códigos de automações aí. O que estamos fazendo nesse momento, né? O nosso GeoDatabase já é extremamente seguro, mas o que a gente está fazendo é trazendo um processo ainda mais eficiente, né? Com o nosso sistema estando integrado agora, com a gente trabalhando com esse processo de um dinamismo maior, né? O que era um antigo server, agora sendo um enterprise, né? A gente trabalha com serviços em volta, né? Então, o que a gente vê agora para um futuro próximo é o enterprise sendo o nosso coração e todos os serviços em volta conseguindo trabalhar ali para trazer muito mais agilidade e muito mais funções para nossos clientes internos e externos, né? Então, com isso, a gente sabe que vai ter muito mais novidades num curto espaço de tempo aí para todos nós.
E eu acho que a grande vantagem disso é ser muito mais analítico e direto ao ponto. Um grande exemplo é isso daqui, né? A gente deixa de simplesmente ser aquele giz antigo de mapas, de imagens, e a gente começa a ser esse giz de dados, de levar para os nossos gestores, para os nossos acionistas, esse tipo de informação, a informação que ele precisa levar para o investidor, que ele precisa mostrar exatamente o quanto que o investidor precisa colocar para ter um retorno financeiro no fim do dia. E quando a gente mostra isso, não existe mais nenhuma função que seja desmerecida, porque ele vai ter aquilo que ele precisa dar de resposta. Então é ali que a gente precisa chegar. Ou seja, tudo isso com a garantia de qualidade, segurança e sem deixar o desempenho de lado. É por isso que a gente opta sempre pelas melhores ferramentas e é isso que a gente quer também entregar aos nossos clientes. E como diz o nosso CEO, a cana é coisa de brasileiro e nós temos que desenvolver as tecnologias para o setor. E não só no desenvolvimento tradicional de variedades, na biotecnologia, ou seja lá no desenvolvimento de sementes artificiais, também no desenvolvimento de outras tecnologias, como o CTC-SAT faz, né? Nós estamos desenvolvendo essas tecnologias aqui e nós temos certeza que temos que ser os pioneiros para isso. Então, conte conosco para o desenvolvimento dessas tecnologias, conte com o CTC e estamos aqui para isso. Conte com a gente e plante certezas. E o CTC, ele não faz isso há pouco tempo. A gente tem participado do desenvolvimento disso há muito tempo. Desde as mudanças lá de quando teve a mudança do CAD para o GIS, o CTC tem participado disso daí. Em 97, o CTC fez o seu primeiro projeto com imagens de satélite quando fez o mapeamento do passo de colheita de cana-de-açúcar. A gente utilizava GPS e ia em cruzamento de estradas ao longo de todo o Brasil para georreferenciar imagens de satélite. Os mais novos nem sabem o que é isso, que vão lá na internet e baixam a imagem já bonitinha. Mas era um trabalho muito legal e quem não sabe, isso deu origem ao projeto CanaSat, que depois foi desenvolvido pelo INPE. Então, um belo de um trabalho. Mais para frente, em 2008, foi desenvolvido o CTC-SAT, que eu estou falando aqui hoje para vocês. Em 2011, o CTC tornou o CCA e pudemos abrir o CTC-SAT a todos os clientes, né? Então, depois aqui a gente mostrou também que começamos a dizer sobre ele no EOESRI, e aí foi o desenvolvimento dele, né? Em 2016, a gente ultrapassou a barreira dos 2 milhões de hectares acompanhados por safra, através do CTC-SAT, né? 30% do Centro-Sul acompanhado aí pelo CTC-SAT por safra. Em 2021, um marco histórico que a gente considera, né, a gente conseguiu fazer a contabilidade da geada de todo o Centro-Sul em apenas 10 dias após a geada, né? Tivemos 3 eventos de geada, após cada evento, apenas 10 dias depois, 2 dias após termos uma imagem, a gente fez isso. Então, isso é história, né? Algumas usinas não fizeram até hoje a sua própria contabilidade. A gente sabe que cada vez mais a agilidade e a precisão estão ao nosso lado. E isso, né, então, nos mostra que a informação cada vez mais vai ser em tempo real, analítica e assertiva. E por que a gente consegue isso? Uma parceria de longa data aí, né? Desde 97, a gente está utilizando a família ESRI no nosso dia a dia, né? Esses produtos estão no nosso dia a dia e a gente conta com essa parceria há muito tempo, esperamos contar por muito tempo aí também. Em nome do CTC, eu agradeço a imagem, a ESRI e até a próxima. Excelente apresentação, Daniel. Agradeço em nome de toda a comunidade GIS e do agronegócio brasileiro. Parabéns pelo uso avançado de nossa tecnologia pelo Centro de Tecnologia Canavieira.